Com a gente não pode estar aqui hoje, comunicar, uma foi com a filhinha, que está em tratamento, e o outro não está bem de saúde, a gente sabe de cada um que Deus nos coloca no nosso coração para a gente entendermos cada um, glória a Deus, e a gente tem um amor no coração por cada igreja, por cada pessoa. Onde nós lemos Esther, capítulo 6, seu versículo 10, glória a Deus, nós vimos um texto bastante conhecido, onde fala sobre Amã e Mardoqueu. Meus irmãos, por que eu não escolho palavras para me pregar? Porque toda palavra de Deus, como nós vemos lá em 2 Timóteo, glória a Deus, capítulo 3, versículo 16, que a Bíblia diz que toda palavra, todas as escrituras, diz que ela é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender e para a correção e para a educação. Porque a palavra de Deus, ao mesmo tempo que ela nos ensina, ela nos corrige, e ela nos educa. Porque você vê que um crente que ele anda pela palavra de Deus, ele observa a palavra de Deus, ele é um crente sábio, porque a verdadeira sabedoria dele não vem do homem, a verdadeira sabedoria vem de Deus, vem do alto. E quem tem a sabedoria de Deus, ele é apto para ensinar também, para corrigir, porque a palavra de Deus nos ensina assim. E da mesma forma, a palavra de Deus nos ensina que aquele que não senta para ouvir, não é apto para levantar-nos e ensinar. Então nós vemos o texto onde nós lemos de Esther, capítulo 6, seu versículo 10, que diz que então disse o rei a Amã: apressa-te e toma a veste do cavalo, como dissestes, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste do cavalo e vestiu a Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregou diante dele, e assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Nós sabemos que quem nunca passou por humilhações, quem nunca passou por um momento de perseguição, quem nunca passou por um momento de afrontas, ou até mesmo de ameaças, perseguições, sabemos que quem afronta, quem ameaça, quem persegue você é o inimigo. Quem afronta o povo de Deus, a igreja de Deus, é o adversário. Porque o adversário, o inimigo, não quer ver você crescer. Porque o inimigo, ele não quer ver você crescer espiritualmente, em primeiro lugar. Não quer que você conheça a palavra de Deus. O adversário não quer que você conheça as sagradas escrituras. O adversário não quer que você seja usado por Deus. O adversário não quer que você seja honrado por Deus. E então Amã, usado pelo capeta, porque era usado por ele mesmo, ele ficou com ira, com raiva, que a raiva de quem Mardoqueu, e ele não queria que ele fosse honrado, porque a honra quem dá é Deus. Quem conhece o coração sincero é Deus. Quem conhece a minha, a tua vida, a tua história, a história da igreja, a história da humanidade é Deus, é o Senhor. E se Deus te prometeu que Ele vai te honrar, o tempo dele vai se cumprir na tua vida. Pode se levantar, Amã pode se levantar, quem quiser, para tentar impedir, mas não vai impedir o propósito de Deus na tua vida. Pode se levantar Sanbalate e Tobias, pode se levantar quem quiser, mas não vai impedir de você fazer a obra, o propósito de Deus. Porque quando o homem está na presença de Deus, se levanta Sanbalate, se levanta Tobias, se levanta mensageiros do inimigo, mas você vai continuar crendo que Deus é fiel na tua vida. Você vai continuar crendo que Deus é na tua casa.
não depende de reis, não depende de patrões, não depende de pastores, não depende de ninguém, depende de Deus e de você crer no prover de Deus, porque é um desejo do coração do céu. Você vê que o Evangelho de Mateus, do seu capítulo 21, versículo 22, que a Bíblia vai dizer que tudo quanto pedis em oração, crendo tu recebereis, porque irmão, aquilo que você pede em oração, não tem diabo que impeça, irmão. Aquilo que você pede em secreto com Deus, em silêncio com Deus, o inimigo não tem acesso com Deus particular com Deus. E você vê que Amã, ele humilha, ele se acha soberbo, grande, ele é soberbo. Quantos Amã tem no mundo de hoje soberbo, orgulhosos, avarentos, invejosos, contendeiros, mentirosos, traiçoeiros, enganadores, enganarão muitos, enganarão até os escolhidos, se possível for, não vigiares. Então, meus amados irmãos, ali ele era um homem orgulhoso. Ele pegou, fez o que? Ele tramou. Vamos preparar forca para Mardoqueu, porque o diabo ele quer ver você morrer, o inimigo não quer ver você crescer, porque o propósito de Deus na tua vida é fazer você crescer. Mas para Deus crescer na tua vida, para nós crescermos diante de Deus, nós temos que se diminuir diante de Deus, nós temos que se humilhar perante Deus, porque olha só, Deus abate a soberba de Amã e exorta Mardoqueu. Tem exortação de Deus para a tua vida, tem exortação de Deus para a tua casa, tem exortação de Deus para com você, tem exortação de Deus para com a igreja do Senhor. Quantas peleias você tem pelejado, quantas lutas você tem lutado, mas você tem acreditado em Deus, você não desistiu, você não parou no meio do caminho. O segredo para vencer é não parar no meio do caminho. O segredo para vencer é não desistir em meio à batalha. O segredo para vencer é não olhar para o inimigo. O segredo para vencer é não olhar para o tamanho do gigante, mas olhar para o Deus que é maior do que o gigante, para o Deus que é maior do que a luta, para o Deus que é maior do que o Deus inimigo, para o Deus que é maior do que o Deus adversários. Glória a Deus, aleluia. Tem dia que a afronta dele é tão grande, irmão, que a gente diz: meu Deus, por quê que ele afronta desta forma? O diabo ele não persegue ninguém, irmãos, que não tem o propósito de Deus. O adversário ele não se levanta contra ninguém que tem o chamado de Deus. Ninguém taca pedras em árvores que não têm frutos. Porque olha só, irmãos, todos nós que passamos pela prova, é porque Deus quer nos aprovar como servo fiel. As lutas diárias do seu dia a dia é Deus dizendo: eu estou com você. Não para em meio às lutas, não desista em meio às perseguições. Jesus passou como poderoso santo dos santos, ele passou por provações no deserto. Jesus como poderoso, ele teve fome e sede, mas Jesus como poderoso também, ele foi tentado pelo adversário, ele foi perseguido, mas Jesus resistiu. Ele não tentou o seu Deus, porque ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca, não da boca do homem, mas da boca de Deus. E a Bíblia Sagrada é a boca de Deus falando com toda a humanidade. A Bíblia Sagrada é o pão de Deus para quem quer se alimentar de forma espiritual. Está lá no Evangelho de Mateus 4, Lucas capítulo 4 também, vai falar sobre as tentações. Jesus como poderoso, ele poderia ser tentado. Se ele quisesse não ser tentado, ele fugia da tentação. Ele não era tentado, mas ele foi tentado. Como prova, todos nós também vamos ser tentados, mas
nós temos a prova que Deus é na nossa vida. Deus, Ele cuida. Deus, Ele não vai desistir dos seus filhos. Olha só, nenhum soldado que está em meio à batalha com a espada na mão, se ele lutar, ele vai saber a certeza que ele vai vencer. Porque o inimigo não é maior do que você, não, irmãos. Por que é maior do que você? Porque você tem um Deus grande. E se você tem um Deus grande, você vai ser também um pequeno se tornando grande na presença de Deus. E os inimigos vão te ver grande, mas você vai dizer: eu sou pequeno, eu não sou nada, mas eu já sei, o meu poder se aperfeiçoa em você, e eu estou te dando livramento e te guardando. É Deus, é o Senhor. Aí então a mãe vem e pega, é o que Deus faz. Olha, mano, tu vai pegar agora, prepara as vestes reais. Olha só, alguém que tinha o mesmo que preparou a forca, o mesmo que armou a armadilha para você. Está lá a partir do capítulo 6 por diante. Eu quero falar sobre Amã e Mardoqueu. Capítulo 6 de Esther. Você vai ver que o mesmo que tramou foi o mesmo que foi viu e a tua honra, e foi o mesmo que puxou a Mardoqueu em cima do cavalo pelas ruas da cidade. Porque aquele que te ver envergonhado é o que vai passar por vergonha. Porque o salmista 77 vai dizer: Senhor, oração do salmista, que volte coberto de vergonha aqueles que dão risada, me diz, é da risada. Senhor, me livra dos seus inimigos, que eles caiam nas suas próprias armadilhas, nas suas próprias arapucas. Amã armou a armadilha para Mardoqueu, mas ele viu também a honra de Deus, a honra do rei para com Mardoqueu. Ou Mardoqueu em algumas traduções. Olha, irmão, prepara as vestes reais, prepara as vestes e manda chamar Mardoqueu. E prepara o cavalo, porque naquele tempo, meus amados queridos irmãos, cavalos eram para reis, só dava de cavalo aos honrados, pessoas que, olha só, pessoas simplesinhas, não dava de cavalo não, elas amamos. Até nosso Jesus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o grande eu sou, o leão da tribo de Judá, ele andou de quê? De jumentinho. Enquanto muitos reis, Jesus poderia andar de razão, mas Jesus andou de jumentinho. Simplicidade. Jesus era simples, humilde de coração. O problema é que muitos orgulhosos como Amã é que não tem humildade de coração, tem inveja, ira do seu irmão. E se tem uma coisa que o diabo, quando ele coloca inveja no coração de alguém, ele coloca raiva, ele coloca ódio. Eu vejo o irmão abençoado, isso não é para ele não, isso é para mim. Aí já começa a usar para tramar. Agora eu vou te usar, que tu é meu cavalo. Porque aqueles que tramam, irmão, é cavalo do diabo, cavalo do aniversário. Aí você vai te usar para não tramar agora. Aí vai começar a tramar. Aí eu vou fazer isso aqui, eu vou inventar conversa tal do pastor, vou inventar conversa tal do irmão, vou inventar isso da irmã, vou inventar isso de fulano, até a pessoa cair, desistir, parar em meio caminho.
pega as vestes, veste Mardoqueu, pega a corda, bota Mardoqueu em cima do cavalo, pega a corda, sai puxando ele pela cidade, porque aquele que te humilhou vai ver você sendo honrado pela cidade. Aquele que viu o cachaceiro caindo pela cidade, caindo bêbado, ou drogado, ou a mulher na prostituição, o homem no engano, na avareza, na mentira, na palavra, vai ver sendo um homem honrado, pregando o evangelho de Jesus Cristo. Vai ver uma mulher profetizando a palavra de Deus, vai ver alguém sendo usado por Deus, curando alguém através da palavra de Deus, dos dons espirituais que Deus dá para a igreja. É Deus quem dá. E a maior honra que Deus dá para nós é que naquele grande dia nós ser honrados com a salvação em Cristo Jesus. Porque a maior honra do crente, irmão, é ser salvo em Cristo Jesus. A maior honra que Deus nos dá também aqui na terra é nos permitir de nós sentar no meio dos príncipes e saber que Deus é Deus e Ele cumpre com a sua promessa por meio da palavra de Deus. É por isso que foi lindo nesta noite que a palavra de Deus é apta para ensinar. Então a mãe foi ensinada, irmão. Ele quis humilhar, mas ele foi humilhado. Aquele que quer te humilhar, quer te pisar, e vai ser pisado também. Porque a Bíblia vai nos dizer que com ferro que fere, será ferido. Qual ferro que tem ferido? Se alguém te ferir com falatórios, o inimigo vai usar outro lado, topado, para também fazer a mesma coisa. Se for com a perseguição, vai passar pela mesma coisa. Olha só, prova disso, a Bíblia Sagrada. Você vê que a carta de Paulo aos Coríntios, você vê no capítulo 9 em diante, você vê que quando Paulo estava perseguindo o povo de Deus, você vê Atos dos Apóstolos, Atos também, diversas passagens da Bíblia, que quando Paulo estava perseguindo ali em Atos 9, os cristãos, estava perseguindo o povo de Deus em caminho de Damasco. O que aconteceu, irmãos? Ele perseguiu o povo, era para quê? Para prender, matar, chicotear, prisionar. Então, quando ele teve um encontro com Deus, no meio do caminho, ele estava perseguindo o povo de Deus. Mal sabia Paulo que o povo de Deus era a mina dos olhos de Deus. A igreja, você, somos a mina dos olhos de Deus. E ninguém toca na mina dos olhos de Deus. É Deus dizer: ninguém toca em você, ninguém toca em você, ninguém toca em você, ninguém toca nos teus, ninguém toca nos meus não, diz o Senhor. Ninguém toca nos escolhidos do Senhor, porque a Bíblia diz que nós somos escolhidos de Deus. E quando Paulo estava perseguindo o povo de Deus, os cristãos, a Bíblia diz que veio uma luz resplandente do céu. E ali Paulo cai com o rosto inteiro e cai na cega, para ele poder enxergar o espiritual. Porque tem gente que enxerga nos olhos. Eu vou fazer uma comparação comigo, que é mais esquisito fazer comparação com os outros. A gente tem que usar nós mesmos. É nós ser usado. Eu, por exemplo, enxergo, eu vejo as coisas terrenas, eu tenho a visão ampla de longe, e eu posso não ter a visão espiritual. Porque quem disse que visão é só visão terrena? Porque Paulo, para ele enxergar o espiritual, precisou ele ficar cego no carnal, para que ele enxergasse o espiritual, para ele entender que quem contra os escolhidos de Deus não pode se levantar, contra os profetas de Deus não pode se levantar. Pode ser o pior crente, pode ser o pior vaso, o vaso mais quebrado, mais simples, mas Deus não deixa ninguém tocar. Porque nós todos, independente de quem seja ele, por mais errante que seja, por mais falho que seja, por mais imperfeito que seja, mas existe um Deus que é perfeito, que não permite o diabo tocar. No caso de Amã também, de Mardoqueu, Deus não permitiu a trama dele atingir Mardoqueu. Deus honrou Mardoqueu, e Deus pode honrar você. Estou passando perseguição. Estão me perseguindo. Paulo perseguiu.
cavalo. E a mãe puxando a corrente. Imagine Mardoqueu sendo honrado. Ah, Deus, eu não mereço, mas a tua misericórdia me alcançou. Eu era limitador, mas eu estou vivo sendo honrado. Quem eu era lá atrás, olha só. Outra hora eu que estava sendo pisado, e agora eu estou sendo honrado. Eu não estou pisando ninguém, mas Deus permitiu aquele que me pisou passar por humilhação. Precisa também. Imagina a vergonha de a mãe, eu que se achava grande, honrado. Aí andava puxando o cavalinho, cabeça baixa, com vergonha, porque na mesma medida que o diabo tentou te envergonhar, os usados do adversário vai ser envergonhado. Por isso que eu não me preocupo. Ah, então crítica, deixa criticar. Está perseguindo, deixa perseguir. Está falando de você, deixa falar. Estão te apontando, deixa apontar. Porque Deus nos chamou não para nós apontarmos, mas Deus chamou para nós estender as mãos e ajudar a levantar. Aí você imagina a vergonha. Pessoa que humilhou e foi humilhada, e a pessoa que era humilhada foi exaltada, porque Deus exalta quem Ele quer. Deus exalta aquele que se humilha perante Ele, e Deus abate aqueles que se alta, acham que é grande, aqueles que se acham que é sábio, aquele que se exalta, se acha grande. Grande é Deus. Grande é o Senhor, que deu seu Filho, nosso Deus, que deu seu Filho para morrer na cruz do Calvário, por amor a você, de braços abertos. Olha só, irmãos, isso é honra de Deus para você, isso é honra de Deus para nós, isso é honra de Deus para a humanidade. O adversário tentou envergonhar, o adversário tinha preparado a cruz para nós, mas Jesus nos honrou, nosso Deus nos honrou, dando seu Filho unigênito para morrer na cruz por nós, de braços abertos. Isso é a honra de Deus. Porque se o nosso Deus não tivesse dado o seu único Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário por nós, meu irmão, o que seria de mim? Eu pecasse, leva lá o leitinho lá para a cruz. Vamos ver se ele aguenta um pregozinho de 15 centímetros na mão. Vamos ver se ele aguenta o prego de menos de 2 centímetros na mão. Vamos ver. Vamos ver se ele aguenta ser pregar os pés e mão. Vamos ver se ele aguenta pelo menos um chicoteado. Mas Deus, aquela chicoteada era para nós. Mas Deus, nosso Deus, como honrando nós servos, nós pecadores, porque Ele aborrece o pecado, mas Ele ama o pecado, Ele te ama. Deus ama você. Alguém te rejeita, Deus não te rejeita. Alguém te abandona, Deus não te abandona. Alguém te despreza, Deus não te despreza. Alguém te aponta o dedo, Deus te dá a mão, te levanta e te põe de pé. Alguém te julga, Deus não te julga. Deus te exalta, te abençoa. Alguém te humilha, Deus diz assim: agora é tempo de honra, é tempo de vontade do meu Espírito Santo vai correr. Aí Deus faz aquela pessoa que era humilhada, rejeitado no mundo do pecado, desprezado, estava com os dias contados para morrer, estava com os dias contados para o inimigo tirar a vida dele, ceifar, estava com os dias contados na terra, e Deus acrescenta dias e dias de vida para com ele, assim como aquele homem estava com estava com os dias contados, mas Deus acrescentou dias, mais 15 anos de vida para vencer. Porque às vezes o adversário quer ver teu dia contado. O inimigo diz assim: está com o dia contado, vai morrer. Não tem jeito. Alguém muitas vezes está lá no hospital, está lá no leito. Aí diz assim: está no hospital, vai morrer, está no último corpo de vida. Aí Deus vai e envia, levanta a igreja para orar pela pessoa. A igreja ora, o povo ora, e Deus levanta e cura, transforma e muda e faz uma pessoa vencedora. Porque você vê em Romanos capítulo 8 que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Deus pega, olha só, vê um preso, está preso, vai morrer na cadeia. Aí
livrou. Então não desiste. Os inimigos, por causa de uma libertação, o diabo ele clama, ele persegue e até não aceita prisão. Mas Deus, ele tira de lá. Porque Deus, ele é Deus. Deus, ele é grande, ele é poderoso, ele é santo, ele é maior. Deus não perde batalha. Bíblia Sagrada, você vê que no livro de Daniel, quando aqueles 3 jovens lançaram, tramaram a morte daqueles 3 jovens na fornalha de fogo ardente, o que aconteceu? Deus livrou aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus livrou. Assim como tramaram também com Daniel, lançaram na cova do leão. Deus livrou dentro da cova do leão, mostrou que era Deus da vida de Daniel. Assim Deus vai livrar você. Deus não livra da situação, Deus livra dentro da situação. Deus não te livra do problema, Deus vai te livrar dentro do problema. Você vai passar, Deus permite passar pelo problema, mas dentro do problema Deus vai permitir você orar, clamar, e Ele te dá um livramento, te guardar, te arrancar de lá. Porque o mesmo inimigo que lançou você lá, vai ver Deus te tirando de lá, te arrancando e arrancando o raio. E a pessoa, mas como? Como Mardoqueu conseguiu? Estava tudo assinado, estava tudo protocolado, estava tudo determinado que ia morrer. Mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o grande eu sou, glória, aleluia, santo é o nome do Senhor. Ele repreendeu o mal, ele deu livramento. A sentença que era para ser sentença de morte, Deus decretou vida. Aquilo que era para ser perdição, Deus deu vida nova, Deus restaurou, Deus deu uma continuação nova, um novo capítulo na minha e na tua vida. Deus retirou a paz e fez você um vencedor. É por isso que você está aqui nesta noite, é por isso que nós estamos aqui nesta noite, é porque nós somos mais do que vencedor. É por isso que você está assistindo esta noite, é porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vamos estar sobre os vossos pés. Glória a Deus. Coloca aqui embaixo. Glória a Deus. Vamos estar orando isso. Creia que Deus visita a tua casa. Quando você está aqui nesta noite de pé, orando, você pode estar colocando a mão no teu coração, pedir a Deus. Pedir a Deus. Pedir a Deus aquilo que você quer que o Senhor faça por você. Porque é Deus quem cura, é Deus quem transforma, é Deus quem liberta, é Deus que liberta. Você que precisa de uma libertação, você mesmo vai dizer: Senhor, me liberta nesta noite. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nesta noite, Deus amado e santo, é noite de vitória. Jesus, nós te louvamos, Senhor Deus amado, nós te agradecemos, Espírito Santo de Deus, pela tua poderosa presença, pela tua poderosa graça, Pai amado, que nos alcançou. Senhor Deus, nesta noite, Jesus amado, eu te peço, visita cada um
Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Chegue as suas mãos. Glória a Deus.